A nossa repórter Ana Luísa Abreu conversou com o professor e climatologista Carlos Nobre sobre o balanço dessa tragédia climática e ainda sobre as previsões para o futuro. A gente vai conferir agora como é que foi essa conversa. Acompanhe. E para entender melhor sobre toda essa tragédia e as consequências para o estado lá do sul do país, mas também de forma geral no Brasil, hoje eu vou conversar com o professor e climatologista Carlos Nobre. Muito obrigada por essa entrevista. Eu já começo te perguntando, já são mais de 20 dias chovendo nessa região e eu queria que o senhor falasse um pouco qual a sua avaliação dessa tragédia. Bom dia, Ana Luísa. Sem dúvida, essa foi o maior período de chuva da história do Rio Grande do Sul. Foi um fenômeno meteorológico que nós conhecemos muito. É um fenômeno quando você tem um sistema de alta pressão na atmosfera, ali no Brasil Central, onde vocês estão, Goiás, o Sudeste. Aqui, inclusive, ficou com esse sistema de alta pressão, onda de calor, sem chuva, a gente chama isso até domo de calor, e esse sistema bloqueia a passagem das frentes, as frentes vêm, elas vêm lá pelo Oceano Pacífico, passam por cima dos Andes, sobem, aí vem Uruguai, Paraguai, Argentina, sul do Brasil, e depois continuam e chegam até o Sudeste e o Centro-Oeste. Isso são fenômenos meteorológicos os mais comuns, a maior parte da chuva de toda a nossa região, associado com essas frentes frias. Só que essa alta pressão, como eu mencionei, Brasil Central e Sudeste, ele bloqueou, ele não deixou as frentes frias passarem desde o início da semana passada, na verdade 2 semanas atrás, começando no final de abril, 29 de abril, elas estavam bloqueadas, começou a chover sem parar. Então, naquela semana, bateu o recorde de chuvas da história do Rio Grande do Sul e depois continuou. Aí as frentes, no meio da semana passada, ela passou, ela deixou, aí veio uma outra frente e aí na sexta, no sábado, no domingo e até hoje continua a chover. Então, se bateu todos os recordes da história do Rio Grande do Sul. Se a gente somar essas mais de 2 semanas, nós já teremos aí quase 1.000 milímetros de chuva caindo no Rio Grande do Sul. Causou a maior inundação da história do Rio Grande do Sul, também inúmeros deslizamentos ali na Serra Gaúcha, e até a televisão mostrou menos isso. Tenho certeza que o número foi muito maior de deslizamentos. As reportagens mostraram mais as inundações, que foram gigantescas também, em grande parte, aí, em 70%, 80% do Rio Grande do Sul. E tem até dados atualizados, mas esses números eles variam diariamente, que já são mais de 2 milhões de pessoas ali daquela região afetadas. Então, realmente é a maior tragédia mesmo que estamos acompanhando. E falando em tragédia e em clima, do ponto de vista climático, para o senhor acha que essa tragédia poderia ter sido evitada de alguma forma? Do ponto de vista climático, infelizmente, somos nós os culpados, né? Não daria para ter evitado essa tragédia, porque os grandes eventos climáticos extremos que estão batendo recordes, como eu falei, esse foi o recorde de chuvas na história do Rio Grande do Sul, isso se deve ao aquecimento global. O aquecimento global é nossa responsabilidade, nós que estamos jogando os gases de efeito estufa, que estão mantendo uma temperatura alta e ela não para de crescer. 2023 e 2024 tivemos um recorde de temperaturas no planeta, 1,5 graus mais quente. Isso, para a gente, tem que ir 125 mil anos atrás, no último período interglacial, para ter uma temperatura parecida. Os oceanos bateram recorde de temperaturas. Quando o oceano está quente, ele evapora muita água. Esse é o vapor d'água que alimenta os sistemas de chuva em todo o planeta. Então, nós estamos tendo esses recordes de chuvas intensas, prolongadas, em todo o planeta e também no Brasil também. Então, esse é um fenômeno climático que nós somos culpados, mas não dá para você diminuí-los, porque nós continuamos com as emissões dos gases de efeito estufa,
E mesmo que a gente conseguisse rapidamente diminuir, realmente por cerca de 15, 20, 25 anos, esses fenômenos continuariam. Porém, nós não estamos diminuindo as emissões. Então, nós temos o quê? Que nos adaptarmos a esses fenômenos. Eles não vão desaparecer. Então, onde nós podemos atuar é preparando as populações para todo tipo de fenômeno dessa natureza, por exemplo, chuvas intensas, deslizamentos, enxurradas, inundações. Nós temos que preparar toda a população. O sistema de alerta da Defesa Civil tem que ser parecido com, por exemplo, para dar um belíssimo exemplo no mundo, o Japão. O Japão tem sistemas de alerta de terremotos, e veja bem, diferente desses eventos climáticos extremos como esse, que foram previstos com dias de antecedência, o terremoto não tem previsão. Mas o sistema de alerta no Japão, ele é totalmente preparado. Quando começa o terremoto, já todo mundo é avisado, sirenes, todo mundo sabe o que fazer, como se proteger, as casas, os prédios, toda a infraestrutura é feita para resistir a terremotos. Isso mesmo, é utilizar a tecnologia justamente para prever e para poder ajustar, né, toda essa situação, para poder proteger essa situação, né, que tanto sofre como está acontecendo, e se não for cuidado da melhor forma, pode vir a sofrer no futuro. E falando justamente sobre esses fenômenos, professor, há alguns momentos o senhor também já falou que crises climáticas como esse evento, né, dessa natureza muito grave, podem ser mais comuns. Eu queria que o senhor falasse dessa hipótese. Por que o senhor acredita que vai sim no futuro cada vez mais ser comum acontecer tragédias como essas de inundação? Olha, é porque se a gente pegar o que os países se comprometeram com as suas práticas e políticas voluntárias, né, de redução das emissões, a partir do Acordo de Paris, 2015, todos os países puderam dizer metas voluntárias. E aí, quando você pega a COP 27 no Egito, 2022, os países foram lá e colocaram as suas metas, as emissões são tão grandes que nós vamos chegar em 2050 com qualquer coisa aí perto de 2,5 graus. Como eu falei, 2023, 2024, bateu todos os recordes, chegou a 1,5 e nós já estamos vendo esses fenômenos climáticos extremos explodirem no mundo. Veja, nos últimos dias lá no Afeganistão, mais de 300 mortes com chuvas intensas também. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, se os países não acelerarem a redução das emissões dos gases de efeito estufa, a temperatura pode chegar em 2050 nesse nível absurdo. 2,5 graus vai fazer esses eventos serem muito mais frequentes e até mais intensos. Professor, e já é possível a gente mensurar, calcular aí todas as consequências dessa tragédia, tanto em nível financeiro como principalmente para a natureza e para o meio ambiente? Sem dúvida, porque esse tipo de desastre também causa um risco muito grande também, porque ele destrói, por exemplo, essas chuvas muito intensas, nas encostas, eles derrubam as árvores, afetam a biodiversidade também. As ondas de calor também são muito perigosas para a biodiversidade e pouca gente sabe, Ana Luísa, mas ondas de calor levam à morte mais de 50 vezes o número de pessoas que morrem por esses desastres de chuvas excessivas. Mais de 50 vezes. Porque leva à morte idosos e idosas e bebês que não resistem a essas altas temperaturas. Isso no mundo inteiro. Mais de 1 milhão de mortes por ano associadas com esse recorde de ondas de calor. Então, de fato, nós temos... E ondas de calor também afetam muito a biodiversidade. Então, nós temos realmente esse enorme desafio e aí tem que buscar reduzir o risco para a natureza, por exemplo. Todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil seria muito importante o que nós chamamos de restauração florestal, quer dizer, voltar a ter florestas e os biomas naturais na mata ciliar de todos os rios, praticamente desapareceram todos aí no Rio Grande do Sul, e aí você restaurar a vegetação, a floresta nas encostas, por exemplo, ali na Serra Gaúcha, com a Mata Atlântica,
Quando você faz isso, você diminui o risco. Muito da água que cai na chuva intensa, ela vai para o solo, ela não corre para os rios, tem muito menos deslizamentos, então você protege inclusive as populações. Professor, quero te agradecer, muito obrigada por todos esses ensinamentos que fazem a gente, o povo brasileiro, refletir, principalmente sobre essa tragédia atual e evitar que no futuro, das próximas gerações, isso volte a acontecer. Muito obrigada mais uma vez e já está convidado a participar mais vezes aqui da nossa programação. Muito obrigado, Ana Luísa, pode contar comigo. É isso, aqui quem falou foi o professor Carlos Nobre, um dos maiores cientistas do mundo. Então, quando uma pessoa com esse cacife fala, a gente tem que dar ouvidos. Precisamos nos atentar e precisamos agir. As mudanças climáticas já estão dando as caras, já estão mostrando ali a sua força e os efeitos são perigosos. A gente tem visto aí uma situação muito lamentável, vidas sendo perdidas, pessoas perdendo tudo que tem por conta dessa falta de cuidado com a nossa casa comum. E a gente tem que fazer a nossa parte. O professor falou ali que mesmo que a gente, neste momento, já comece rapidamente a mudar ali, a transitar essa questão mudar essa questão climática, a gente ainda sofreria com outros eventos assim. Mas mesmo assim é fundamental que a gente comece a agir e comece a se preocupar mais com essa realidade.